Obrigado, pastor Crivelin. Um feliz sábado, amigos. É a primeira vez, primeiro sábado, que eu venho aqui nessa igreja de Porto de Itajaí. Já estive aqui nesse templo para algumas reuniões com os pastores, mas nunca para um culto de adoração. Que bom estar com vocês. Obrigado, pastor Crivelin, pelo convite. Não estou só, estou com minha família, minha esposa Juliana e meus 3 filhos, Rafael, Mateus e Lucas. 9, 7 e 6. Essa é a idade deles. E que bom estarmos como família nessa manhã para juntos estudarmos a Bíblia. Tem alguém que está nos visitando aqui pela primeira vez na igreja? Deixa eu ver a mão. Tem alguém? Temos aqui algumas amigas, lá também, aqui um casal, vocês também. Aqui é a primeira vez, lá também. Sejam muito bem-vindos, viu? Que vocês se sintam bem aqui nessa igreja. Que todos os sábados abre as portas para receber todos para esse momento de adoração. Hoje, dia 23 de setembro, começa o quê? A primavera, começa aí. Bom, qual é a estação que você mais gosta? Quem gosta mais da primavera? Levante a mão. Bom, eu vou logo falar do concorrente. Quem gosta mais do verão? A maioria quer o verão, né? Quer que chegue logo à praia, né? Mas hoje começa a primavera e a Igreja Adventista, ela tem uma tradição muito interessante, que nós temos o batismo da primavera. Então, quando começa a primavera, nós temos um momento especial do ano, quando acontecem batismos. E nessa manhã vamos ter também, eu não me lembro agora quantos candidatos serão batizados, pastor Crivelin? 5 candidatos. Então, hoje nós vamos ter 5 pessoas sendo batizadas aqui, entregando o coração a Jesus no início da primavera. Eu também fui batizado na primavera, quando eu tinha 13 anos de idade. Quem mais aqui se batizou numa primavera? Olha aí, vários, né? É uma tradição que a gente tem, começando a primavera, especialmente quando nós somos juvenis, né? Mas que bom, hoje vamos ter um culto abençoado e com festa. E preparando o nosso coração para esse momento, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas. Lucas, no capítulo 15, por gentileza. Abra a sua Bíblia, Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15, nós temos aqui 3 parábolas contadas por Jesus. No versículo 3, é a parábola da ovelha perdida. No versículo 8, a parábola da moeda perdida, a dracma, e no versículo 11, a parábola do filho perdido, também conhecida como a parábola do filho pródigo. Então, são 3 histórias de algo que se perdeu, mas felizmente foi achado, foi encontrado. Então, Lucas 15 é na Bíblia o capítulo dos achados e perdidos. Se perdeu, mas foi encontrado. Por falar em parábolas, nós estamos nesse momento no programa, no SBT, estudando sobre as parábolas de Jesus. Você sabe, todos os dias às 5 da manhã, nós temos um encontro lá no programa, Encontro com a Vida, no SBT, todos os dias às 5 da manhã. E quem não assiste pelo SBT às 5 da manhã, pode assistir depois pelo YouTube. Quem aqui já assistiu pelo menos um programa desses aí? Levante a mão. Vários assistiram, né? Você está convidado a acordar bem cedinho, se não acordar às 5 horas, depois você assiste pelo YouTube. Mas todos os dias a gente está estudando sobre uma parábola, e a gente vai passar aí as 40 parábolas que Jesus ensinou. E eu estou fazendo menção do programa, porque eu tenho um agradecimento muito especial a fazer a essa igreja. Você sabe que nós fizemos um contrato com 1 ano com o SBT, pagamos todos os meses lá, R$30 mil, para estarmos nesse programa, nesse horário, 1 hora por dia, e nós tivemos a grata satisfação de saber que essa igreja aqui patrocinou 3 meses do programa, né, pastor Crivelin? 3 meses do programa nesse contrato de 1 ano, foi a igreja aqui de Porto de Itajaí quem pagou. Muito obrigado, viu, pela ajuda de vocês. Sem dúvida, nós todos iremos colher os frutos dessa dedicação de vocês, dessa oferta que vocês fizeram.
nesse belíssimo gesto. E só para vocês terem uma ideia, nós começamos o programa no dia 5 de junho, ele estreou, e ele fez agora 5 de julho, 5 de agosto, ele completou 3 meses no ar, e nós tivemos um aumento, segundo dados do Ibope, nesse horário, nós tivemos um aumento de 56% de audiência. Ou seja, nós tínhamos um outro programa antes, mas quando entrou esse programa, a nossa audiência, ou a audiência do horário, subiu 56%. Esse é um bom indicativo. Só na Grande Florianópolis são cerca de 120 mil pessoas que estão assistindo o programa todos os dias. E com isso nós tivemos no nosso site, que é o bibliamais.com.br, nós chegamos lá a 3 mil pessoas estudando a Bíblia pela internet. Então hoje nós temos 3 mil alunos na internet, e o programa está agora oferecendo o curso Ensinos de Jesus, e nós estamos chegando a 300 alunos também com o curso Ensinos de Jesus, que começamos a oferecer há umas semanas atrás. Então, muito obrigado a você por estar apoiando esse programa. Eu fui visitar uma família lá na Palhoça, outro dia, uma família de 6 pessoas, e eles começaram a assistir o programa, eram evangélicos, mas aí começaram a ver temas no programa que eles não conheciam, se interessaram pela mensagem, e eles já estão há 6 sábados visitando a nossa igreja. E agora eles já estão fazendo um estudo bíblico, aprendendo mais temas, e também já demonstraram um desejo de serem batizados. Então, amigos, nós vamos ter mais informações mais para frente para vocês, mas a nossa palavra de gratidão a você, que ajudou, que apoiou para que essa igreja estivesse patrocinando esse projeto por 3 meses. Nós louvamos a Deus por isso. Muito obrigado. Vamos então à reflexão da nossa Bíblia, Lucas 15. Antes, porém, eu queria convidar você a orar mais uma vez comigo. Vamos orar, pedindo a bênção de Deus para o estudo? Nosso Pai, que bom estarmos juntos na Tua casa nesta manhã de sábado, para estudarmos o Teu livro sagrado. Esse momento é muito especial, porque quando nós paramos para ouvir a Tua voz, e a nossa oração, nosso pedido, é que o Senhor fale mais uma vez ao nosso coração. Nós queremos entender a Tua mensagem. Por isso, Pai, nos abençoa e nos ajude a entender o recado que o Senhor tem para todos nós agora. Oramos em nome de Jesus. Amém. Lucas capítulo 15, como eu mencionei, traz 3 parábolas. Essas 3 parábolas falam de algo que se perdeu e foi achado. Por que Jesus contou essas 3 parábolas? E elas foram contadas na sequência, uma após a outra. Por que Jesus as contou? Você já se perguntou? Por que ele contou uma parábola seguida da outra, inclusive? A resposta está nos versos 1 e 2. Olha o que diz Lucas 15, 1 e 2. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Verso 2. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Esses 2 versos mencionam 4 categorias de pessoas. Aproximavam-se de Jesus os publicanos e os pecadores para o ouvir. Quem se lembra quem eram os publicanos? Cobradores de impostos. Inclusive no grupo dos 12 tinha um que foi tirado de lá. Qual é o nome dele? Mateus. Agora, os cobradores de impostos nos dias de Cristo, eles eram o quê? Amados ou odiados? Hoje é diferente? Alguém que gosta de pagar imposto? A gente não gosta, a gente paga porque é lei, não gosta porque não tem o retorno devido, né? Que deveria ter por lei. Felizmente não tem, infelizmente vivemos num mundo que não é justo.
Mas esses cobradores de impostos, os publicanos, eram pessoas odiadas pelos judeus. Por quê? Porque eles cobravam impostos dos judeus para pagar aos romanos que estavam no poder. Só que os romanos haviam oprimido a nação judaica. Ou seja, vocês nos oprimem e nós ainda temos que pagar impostos para vocês. Agora, esses cobradores de impostos, na sua maioria, não eram romanos, eram judeus. Porque eles, como judeus, tinham mais acesso ao povo. Agora, um judeu cobrando imposto de um outro judeu para pagar aos romanos, o ódio aumentava. Eles eram vistos como traidores da pátria, traidores da nação. Mas esse povo que era odiado, gostava de ouvir Jesus. Eram os publicanos. E o verso 1 diz que também quem mais parava para ouvi-lo eram os pecadores. Bom, a palavra já diz, né? Então, quem é que gostava de ouvir Jesus? As pessoas que eram odiadas e as pessoas que eram pecadoras. Esses gostavam de ouvir Jesus. Por que eles gostavam de ouvir Jesus? Porque Jesus era o mestre do ensino. E ele ensinava com autoridade. E ele falava do amor de Deus, falava do reino de Deus, falava de uma vida melhor, de um reino que vai ser implantado. E isso trazia esperança para o coração deles. Aí vem o verso 2. E murmuravam os fariseus. O que é murmurar? O que é? Reclamar. Eles reclamavam. Quem é que reclamavam? Os fariseus e os escribas. Quem eram os fariseus? Era a classe religiosa mais dedicada que havia em Israel. Os fariseus eram as pessoas que idolatravam as leis judaicas. Um fariseu, para você ter uma ideia, ele jejua 2 vezes por semana, toda terça e quinta. Quem aqui jejua 2 vezes por semana? Não tem ninguém aqui melhor que um fariseu. O fariseu era tão estrito na sua religião, que se ele tivesse uma horta no seu quintal e desse um pé de alface, e nesse pé de alface tivessem lá 10 folhas, ele arrancava uma para devolver de dízimo. Você faz isso lá com o seu pé de alface? Eles eram estritos guardadores da lei, mas ao mesmo tempo que eram estritos, eles não amavam os pecadores. E quem eram os escribas? Os escribas eram os doutores da lei, eram os responsáveis por manter o texto sagrado. A palavra escriba é aquele que copiava os textos sagrados, faziam réplicas de réplicas de réplicas dos textos sagrados. Eles conheciam todos os versos da Bíblia, mas esses que eram os líderes religiosos, que conheciam a palavra, eles não amavam os pecadores. Que coisa, né? Por outro lado, Jesus amava os pecadores, se relacionava com eles, gostava de estar com eles. Então, esses líderes judeus, esses escribas, reclamavam de Jesus, e a reclamação era: este aí não pode ser o Messias, porque ele come com os pecadores, ele se assenta com os pecadores, ele não pode ser o Messias. Veja, a visão deles do Cristo estava completamente equivocada. Jesus havia dito: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus definiu sua missão como tendo vindo morrer pelo pecador. Era isso que eles não entendiam. Então Jesus, para combater a crítica que ele estava sofrendo, ele contou as 3 histórias. Então essas histórias, elas foram contadas para rebater a acusação que Jesus estava sofrendo, para ajudá-los na compreensão de quem é Deus. Nós não temos tempo para estudar as 3 parábolas, então eu selecionei a terceira, que é a do filho pródigo.
Leia comigo o versículo 11. Continuou, certo homem tinha 2 filhos. Percebe aí? Continuou. Ele contou as 2 primeiras e emendou a terceira. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: Pai, dá-me da parte dos bens que me cabe, e ele repartiu os haveres. Quando Jesus começou a contar essa história, os seus ouvintes, especialmente os escribas e fariseus, começaram a odiar o garoto da história. E qual foi o primeiro motivo que eles passaram a odiar esse garoto da história? Que ele pediu a herança do pai, com o pai vivo. E sabe o que era isso na cultura judaica? Era uma afronta. Pedir o pai a sua parte na herança era o mesmo que desejar-lhe o quê? A morte. Então, quando Jesus começou a contar desses 2 filhos e disse que o mais novo pediu a herança para o pai, eles disseram: mas que garoto ingrato, que garoto atrevido, desejou a morte do pai, quer a posse antes da morte dele. Então começaram a odiar o garoto da história. Só que o ódio aumentaria. Por quê? Verso 13. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou, gastou todos os bens, vivendo de que forma, diz a sua Bíblia aí? Dissolutamente. Sabe o que é viver dissolutamente? Na continuidade da história, o filho mais velho depois vai dizer assim: esse teu filho mais novo aí, que você deu a metade da fazenda, ele gastou tudo com prostitutas, com meretrizes. Então, sabe o que é viver dissolutamente? É você pegar o dinheiro e gastar todo o dinheiro com falsos amigos e com prostitutas. Ele queimou o dinheiro todo na prostituição. Então, quando Jesus disse que esse garoto que havia desejado a morte do pai, gastou a fortuna do pai com prostitutas, esses escribas e fariseus passaram o que agora? A odiá-lo ainda mais. Aí estão nossas candidatas, né, ao batismo. Então passaram a odiá-lo ainda mais. Mas a história não havia acabado. Aí Jesus virou mais uma página da história e disse assim: depois de ter consumido tudo, verso 14, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar o quê? Agora os judeus começaram a gostar da história. A história ficou interessante. Aqui se faz, aqui se paga. Não quis lá a fortuna do pai, não gastou com prostitutas, agora está passando necessidade? Bem feito. Merece o que está recebendo. O destino está sendo justo com ele. Só que a história não havia acabado. Jesus continuou, que ele passando necessidade, verso 15, então foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e esse mandou para os seus campos para guardar que tipo de animal? Porcos. E o que é um porco na Bíblia? É um animal imundo, que não deve ser comido. E o judeu não comia porco, nem tocava no cadáver de um porco. Então esse garoto que estava sendo odiado, agora passou necessidades e foi lidar com os porcos. O que fez o seu auditório? Os escribas e fariseus. Está vendo? Não respeitou as leis e os costumes da nação? Agora você vai conviver com um animal imundo. Esse é o seu lugar. Lá numa pocilga. É o lugar de quem desobedece nossas leis, quem desrespeita aos pais. Aí Jesus virou mais uma página da história e disse assim, verso 16: ali
Desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele desejava fartar-se, alimentar-se das alfarrobas dos porcos. Qual é outra palavra para alfarroba que você conhece? Hã? Lavagem. Ele queria comer da lavagem que os porcos comiam. Quem aqui já viu alguém alimentar porco? Sobrou aquele resto de comida que já está azedando, joga tudo dentro de um balde e vai lá na pocilga, no chiqueiro, joga lá para os porcos e eles correm. Agora imagine você, um jovem ali, lutando com os porcos para tentar comer alguma coisa da lavagem, tentando dividir com os porcos aquela comida fétida, azeda. E o auditório dizia: olha aí, olha aonde o destino levou esse garoto. Está vendo? O que é não respeitar as leis? O que é não honrar pai e mãe? O que é desejar a fortuna antes da hora? O que é viver no meio das prostitutas? Então agora eles estavam gostando da história. Só que a história não havia acabado. E aí chegamos ao verso 17, que diz assim: Jesus disse assim: então esse jovem, caindo em si, o que é cair em si? Caiu na real, né? Ele percebeu a besteira que ele havia feito. Ele caiu em si. Ele viu que ele estava num caminho errado. Este cair em si é obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos mostra quando nós estamos em erro, quando nós estamos na direção errada, oposta a Deus e sua vontade. Ele caiu em si. E ele agora, lá na pocilga, vivendo com os porcos, pensou assim: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. Então ele tomou uma decisão, verso 18: levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Existe no grego uma outra palavra para trabalhador, que a palavra é doulos, que pode ser trabalhador, mas também pode ser escravo. Doulos é escravo. Então o filho reuniu as últimas forças, elaborou um discurso e disse: eu vou voltar para casa. E quando chegar lá diante do meu pai, eu vou dizer para ele: pai, eu pequei contra o céu diante de ti. Eu fiz coisas erradas. Eu nem sou digno mais de ser chamado teu filho, mas o senhor me pode aceitar de volta na fazenda como um escravo? Porque os teus escravos têm onde ficar e o que comer, e eu não tenho. Então ele pensou: talvez meu pai me aceite de volta. E ele agora reuniu suas últimas forças, decorou esse discurso e começou a jornada de volta. Qual era o discurso? Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Esse era o discurso. E ele voltou para casa. Quando ele resolve voltar para casa, os escribas e fariseus começam a prestar mais atenção na história. Mas espera aí, a história não acabou lá na pocilga? Não. Tem um novo capítulo. Ele resolveu voltar para casa. E a pergunta que ele fazia enquanto caminhava é: qual será a atitude de meu pai? Será que ele me aceitará de volta? E agora, chegamos na parte mais linda da história, pelo menos na minha opinião. Verso 20. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda o quê? Longe, quando seu pai o quê? O avistou.
e compadecido dele, correndo, abraçou e o beijou. Esse é o verso preferido meu dessa história. O verso diz que vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. Por que o pai avistou o filho quando ele ainda era uma silhueta na estrada? Porque o pai estava esperando. Porque os olhos do pai nunca saíram da estrada. Você consegue imaginar esse pai trabalhando na fazenda com os outros empregados, consertando uma cerca, mas os olhos na estrada. E no coração o pai dizia assim: um dia meu filho volta. Eu consigo imaginar esse pai com os outros empregados da fazenda, tosqueando as ovelhas, mas os olhos na estrada. E no coração o pai dizia: um dia meu filho volta. O que significa isso na parábola que Jesus contou? Significa o anseio que Deus tem em que os seus filhos voltem para casa. O pai da história é o próprio Cristo. E o filho que foi para longe somos nós, que escolhemos viver longe de Deus. Só que longe de Deus, a gente não encontra a felicidade verdadeira. Você já leu sobre os casos de suicídio que existem no mundo? Outro dia eu entrei em contato com uma obra chamada Ilustres Suicidas. As pessoas mais ricas e famosas do mundo que tiraram suas vidas. E por que fizeram isso? Porque nem a fama, nem a riqueza preenche o vazio do coração de quem está longe de Deus. Eu tenho em casa alguns livros de um professor da Universidade de Oxford, na Inglaterra. Ele era um ateu. E para defender sua visão ateia contra o cristianismo, ele começou a reunir argumentos. Mas quando ele começou a estudar o Deus dos cristãos, ele encontrou alguém que preencheu o seu vazio existencial. E ele tornou-se agora um professor cristão. E tem publicado vários livros, inclusive é o principal oponente de Richard Dawkins. Lembra de Richard Dawkins? Quem sabe um dos mais famosos ateus do nosso planeta. Ele escreveu vários livros, né? Um deles se chama Deus, um Delírio. Esse é um livro que ele escreveu, Deus, um Delírio. Aí esse professor de Oxford que se converteu, escreveu um outro livro em resposta, chamado O Delírio de Dawkins. E ele contrapõe a visão de Dawkins. Ao estudar o cristianismo para combatê-lo, ele se apaixonou pelo Deus dos cristãos. O Cristo que nós conhecemos na Bíblia é o único que nos leva de volta ao Pai. Enquanto separados de Deus, não existe nada que possa alimentar nosso coração. Sempre haverá um vazio existencial, que nem o dinheiro, nem a fama, nem posições, nem poder, nada vai preencher o vazio que há no coração quando não há Deus. Foi isso que descobriu Alistair McGrath, esse professor de Oxford. Amigos, esse jovem sentiu necessidade de Deus, porque dentro de cada ser humano existe um vazio do tamanho dele, que só ele pode preencher. E Cristo está ensinando para o seu auditório como é Deus. Deus é aquele que mesmo depois de rejeitado, mesmo depois de abandonado, ele sempre espera que o seu filho e a sua filha voltem para ele. É por isso que os olhos do pai nunca saíram da estrada. E quando ele viu o filho na estrada,
diz a Bíblia que ele correu. Correndo, o abraçou e o beijou. É a única vez na Bíblia que diz que Deus corre. Mas quando Deus corre, ele corre na direção do pecador. Ele abraçou o filho, ele beijou o filho, e ele fez o que mais? Ele disse assim, o filho começou o discurso, né? A hora que o pai o abraçou, o filho começou o discurso, e disse assim, pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, o pai, porém... Você percebe que o discurso foi interrompido? O discurso era assim, pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Quando o filho começou a fazer o discurso e ia pedir para ser tratado como um escravo, o pai o interrompeu. O pai, porém, diz o texto, diz a história de Jesus, disse assim para os servos, trazei depressa a melhor roupa, ponde um anel no seu dedo, sandália nos pés, trazei o novilho cevado, vamos fazer uma festa. Porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Deus gosta de festas. É por isso que a gente vai celebrar uma daqui a pouquinho, quando vocês 5 forem batizados. Por que Deus gosta de festa? Porque é o retorno dos seus filhos para casa. Deus é um Deus alegre, Deus é um Deus que gosta de festas, de ver os seus filhos felizes, e em cerimônias especiais como a de hoje do batismo, é um dia em que há alegria no céu. Mas interessante que Jesus contou uma história onde o pai interrompeu o filho pródigo e não deixou que ele pedisse para ser escravo na fazenda. E por que o pai não deixou? Porque o pai não quer escravos na fazenda. A fazenda já estava cheia de escravos. Mas filhos, ele tinha quantos? Só 2. Escravos, ele tinha muitos, mas filho, ele só tinha 2. O pai está dizendo para esse filho, eu não quero que você seja escravo. Você não nasceu para ser escravo. Você é meu filho. Eu vou te restituir tudo que você perdeu. Eu vou te colocar na posição devida na fazenda. Por isso as roupas, as sandálias e o anel. Você vai voltar à posição de dono desta fazenda. E os ouvintes de Jesus, que o criticavam por sua associação com os pecadores, entenderam nesse dia mais um lampejo de quem é Deus. Entenderam um pouquinho mais sobre como o Pai é. Quem é o Pai? O Pai, Deus, não é um pai neurótico, que só espera boa notícia dos filhos. O pai é alguém que ama com amor incondicional. Sabe o que é isso? Não importa o que você faça da sua vida, o pai sempre vai te amar. Não importa o que você faça da sua vida, o pai sempre vai te amar. Porque assim Deus é. Eu estava alguns anos atrás num retiro espiritual com uma igreja, centenas de jovens, e ali uma mãe me procurou em lágrimas e disse, pastor, o senhor pode me ajudar e orar por minha filha? Eu disse, posso, o que está acontecendo? E ela disse assim, o senhor está vendo aquela jovem de azul lá do outro lado da quadra? Eu disse, sim. Pastor, aquela é minha filha. Sabe quantos anos ela tem? 14 anos. Desde que essa menina nasceu, pastor, nós a criamos na igreja. Lição de escola sabatina em todos os departamentos. Nunca faltou nada para essa garota. A levamos em todos os cultos. Fizemos o possível para educá-la na igreja. E sabe o que ela me disse ontem, pastor? Que ela perdeu a virgindade com o seu namorado.
O que eu faço com essa menina, pastor? Depois de tudo que nós pais fizemos por ela, o que eu faço com essa menina? Eu disse, eu sei, irmão, o que você faz? Cruza a quadra, vai lá e dá um abraço nela. E diz assim, filha, eu te perdoo pelo que você fez. E estou aqui para o que você precisar. Sabe por quê? Porque se um dia na vida dessa garota ela precisou de uma mãe, esse dia é hoje. É muito fácil você acusar o pecador e lhe mostrar o pecado. Difícil é você estender a graça. Mas sabe quem tem essa capacidade? Quem um dia foi alcançado por ela. Porque quem nunca experimentou a graça de Cristo, não tem isso para dar para o próximo. Eu disse para a mãe, você poderia morrer sem saber que ela perdeu a virgindade com o namorado. E sabe por que ela te procurou ontem para te contar? Porque é a única pessoa que ela deve ter. A única pessoa em quem ela confia. E se houve um dia que ela precisou de uma mãe, está sendo agora. Então vai lá e abraça sua filha, diz que você a perdoa e diz que você vai estar do lado dela para ajudar no que ela precisar. Porque é assim que uma mãe tem que agir. É muito fácil pisar nas pessoas quando elas erram. É muito fácil levantar o dedo em riste e condenar o pecado alheio. Eu quero ver você aceitar quem erra. Por que os pecadores estavam sempre atrás de Jesus? Porque eles não eram condenados por ele. Ele não criticava-os pela vida que eles levavam. Pelo contrário, ele apresentava para eles o que eles poderiam ser se abandonassem o pecado. Jesus fazia a separação muito clara entre o pecado e o pecador. Ele odiava o pecado, mas ele amava o pecador. O problema é que nós, como igreja, às vezes na intenção de odiar o pecado, odiamos juntos o pecador. Então os judeus aprenderam naquele dia um pouquinho mais de como é o pai. E é esse tipo de pai que eu quero. Não é um pai que espera que eu nunca erre, mas é um pai que me aceite quando eu errar. É um pai que me receba de volta. É um pai que me restitua o que o pecado levou de mim. É um pai que me ajude a sair da pocilga e a ir de volta para a fazenda. É esse tipo de Deus que a Bíblia pinta. Agora, Deus pode forçar o filho a voltar para casa? Não. Então, se você não quiser se relacionar com Ele, se você não quiser que Jesus seja o teu Salvador, se você não quiser se tornar cristão, se você não quiser entregar sua vida para Jesus, Ele vai respeitar isso. Mas talvez você vai passar toda a vida na pocilga, comendo com os porcos, quando na fazenda há uma veste para você. Quando na fazenda há uma herança para você. Quando na fazenda há uma família te esperando para celebrar uma festa. Agora é uma escolha tua. É você que escolhe. Tem gente que escolhe, como Richard Dawkins. Eu vou ser ateu. Eu não acredito. Para mim ele não faz sentido. Direito dele. Agora o Pai ama a todos. E o Pai quer trazer a todos de volta. E eu queria convidar aqui à frente os 5 batizandos, porque você vai agora testemunhar esses batismos. Por gentileza, subam aqui. Você vai testemunhar esses batismos agora. E você vai ver pessoas que estão tomando a decisão de voltar para casa, de voltar para os braços do Pai.
de passar pelo batismo, que significa uma entrega completa a Jesus. O dia que nós nos batizamos, nós estamos dando um testemunho público para toda a igreja de que Jesus é o nosso Salvador e de que nós vamos servi-lo todos os dias da nossa vida. E sabe o que vai acontecer com vocês 5? Hein? Aniel, Elianes e o teu nome? Gícera, falei certo? Edinalva, Dinalva, Adriele. Sabe o que vai acontecer com vocês 5 daqui a pouquinho, quando vocês forem batizados? Todos os pecados serão perdoados. Vocês vão embora da igreja hoje sem nenhum pecado. Mas quando vocês saírem lá fora, pode ser que amanhã ou depois vocês cometam pecados novamente. E certamente vão cometer. Mas aí o Pai vai dar o perdão de novo. E vai ajudar vocês a recomeçar de novo. E a gente vai recomeçar. E todos nós que estamos aqui, que um dia já passamos pelo batismo, estamos fazendo exatamente isso. Nós estamos recomeçando todo dia. É ou não é verdade, igreja? É ou não é verdade? Sim. Ou alguém aqui passou essa semana sem pecar? Levante a mão aí. Levante a mão. Ah, tem 2 lá atrás. Passaram a semana sem pecar? Quem dera, né? É isso mesmo, quem dera. Você está entendendo? Mas Deus é um Pai de amor, como Jesus contou na história. E o filho que se perdeu foi encontrado. E sabe por que o filho voltou para casa? Porque ele sabia que o pai o amava. Foi o amor do Pai quem o atraiu de volta. É o amor de Cristo quem nos atrai. E se nós não tomarmos nossa decisão por Cristo, sabedores do amor que Ele tem por nós, até a decisão nossa está sendo tomada do caminho errado. A gente aceita a Cristo depois que descobre o quanto Ele nos ama. Que Ele ama, que Ele perdoa, é o que vai acontecer com vocês. Quantos anos você tem, Daniel? 13. Batizou-se, está batizando na minha idade, eu também batizei com 13 anos. Mas eu, como você, a gente já era pecador também, com 13 anos. Precisava do batismo. Eu tenho algumas perguntinhas a fazer para vocês. Isso aqui nós chamamos profissão de fé, para saber se vocês estão aptos a serem batizados, tá bem? A primeira pergunta é: vocês aceitam a Cristo como Salvador pessoal da vida de vocês? Sim? Aceitam Ele como Salvador? Vocês estão dispostos a fazer desse livro, as Escrituras Sagradas, a regra de fé e prática para a vida de vocês? Sim? Sim? Vocês acreditam na breve volta de Jesus, que Ele virá de forma pessoal, visível e literal, em breve para buscar a todos nós? Acredita nisso? Vocês acreditam que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e que nós devemos usar com moderação tudo o que é bom e nos abster completamente do que é mal e, cultivando uma boa saúde, honrar a Deus para que o Espírito Santo habite em nós? Vocês acreditam nisso? Sim? Estão dispostos a praticarem os 8 remédios naturais ensinados por essa igreja? Já conhece os 8 remédios naturais? Dormir bem, descansar, né? Alimentar-se bem, fazer exercício físico, tomar luz solar, respirar o oxigênio puro o melhor possível. Que mais, igreja? Beber bastante água, confiança no poder divino, temperança, que eu acabei de explicar, que é se alimentar do que é bom e tirar do nosso cardápio o que é ruim, confiança no poder de Deus. Estão dispostos a viver isso? Sim. Vocês acreditam no dom profético manifestado nessa igreja através de uma profetisa chamada Ellen G. White? Acreditam? Já viram os livros dela? Já? Qual é o livro que ela escreveu? Fala o nome aí para mim. Grande Conflito, né? Caminho a Cristo, não é?
Vocês estão dispostos a devolver fiel e sistematicamente vossos dízimos e ofertas? Talvez quem não tem renda ainda, o dia que tiver, devolver dízimo e oferta fiel e sistematicamente, como forma de gratidão e lealdade a Deus, e apoiar a igreja na pregação do Evangelho. Estão dispostos a isso? Sim. Vocês acreditam no batismo bíblico e que o batismo por imersão é o único batismo que nós temos que praticar segundo a palavra de Deus, e estão dispostos a nessa manhã serem batizados como Jesus foi? Sim? Sim. Vocês estão dispostos a usar os dons e talentos de vocês para ajudar na pregação do Evangelho e anunciar para outras pessoas as verdades que vocês estão descobrindo? Sim? O que faltou? A lei. Vocês acreditam na lei de Deus como ainda vigente, inclusive o 4º mandamento que requer de nós a observância do santo sábado, e desejam pela graça de Cristo em vosso coração viver uma vida de conformidade com a lei de Deus? Sim? Vocês acreditam no ministério bifásico de Cristo no santuário celestial, que ele primeiro trabalhou como sacerdote e hoje trabalha como sumo sacerdote, e é ele o nosso advogado junto ao Pai nesse exato momento? Acreditam nisso? Sim? Vocês acreditam em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, como 3 pessoas trinas, tudo que o Pai é, o Filho é, o Espírito é? Vocês acreditam nessas 3 pessoas da divindade? Acreditam? E a gente tem que enfatizar mais isso na igreja, viu? Porque vez por outra tem alguém surgindo por aí, dizendo que o Espírito Santo não é Deus. Cuidado com essas pessoas. Cuidado. Tudo que o Pai é, o Filho é e o Espírito é. Eu conversando outro dia com uma pessoa que não acreditava no Espírito Santo, eu perguntei assim para ele, quem é o Espírito Santo? Não, é o Espírito de Jesus. Então ele não é uma personalidade? Não, é o Espírito de Jesus. Então me explica Mateus 12, quando Jesus falou assim, quem pecar contra o Filho vai ter perdão, mas quem pecar contra o Espírito Santo não vai ter perdão. Espera aí, e agora? Jesus surtou? Se ele é também o Espírito Santo, ele está dizendo que quem pecar contra ele tem perdão, quem pecar contra o Espírito não tem perdão. Espera aí, ele tem ou não tem perdão? É a mesma coisa? E qual é a resposta? Nenhuma, né? Você está entendendo como é que são os argumentos? Como é que eles caem diante da Bíblia? Se o Espírito Santo é só uma emanação de Cristo, por que ele ensinou então o pecado contra o Espírito Santo? Como não tendo perdão e para ele tem perdão. Ou ele surtou, ou o Espírito Santo é uma outra pessoa. Só tem 2 possibilidades. Que bom que vocês responderam todas as perguntas de forma afirmativa. E quantos membros da igreja de Porto de Itajaí estão felizes em recebê-los nesta manhã como membros dessa igreja? Levante a mão. Amém. Olha aí. Certamente lá no céu tem um monte de anjinho com a mão levantada também assim, ó. Todos estão felizes em receber vocês. Eu vou fazer uma oração com vocês. Vocês irão então para o tanque. Pastor Crivelin vai batizá-los. Nós teremos um momento musical agora, antes do batismo. Mas antes, eu queria orar com vocês. Oremos. Nosso Pai, aqui estamos com estas 5 pessoas, teus filhos e filhas, que escolheram esta manhã, o início da primavera, para passarem pelo santo batismo e selar a sua fé com Jesus Cristo. Suplicamos, Pai, que abençoa-os e que nesta manhã seus pecados sejam perdoados e seus nomes escritos no livro da vida lá nos céus. Por isso, cuida deles e de seus familiares. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.